Salve, salve, galera! Estamos no ar com mais um Ponto Fora da Curva. Galera, vocês sabem qual é a diferença entre baixa tensão, média tensão e alta tensão? Isso aí são alguns critérios que existem na parte elétrica, né, do nosso consumo de energia, fornecimento de energia. Para tratar desse assunto, um assunto que eu achei bastante pertinente, eu convidei o Henrique Tavares. Henrique, ele que é o CEO e gestor da Pulso Engenharia. É isso, Henrique? É isso mesmo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por ter vindo, Henrique, Obrigado a para você. fazer essa interação aí com nós. A gente já conversou sobre o Fernando, né? O Fernando Sim, que... grande amigo. teu Meu conselheiro. Teu conselheiro hoje. Meu conselheiro hoje. Conselheiro empresarial. Henrique, mas é isso aí, cara. Eu queria entender um pouco, sabe? Passar um pouco mais para o pessoal que vai estar nos assistindo em relação ao que é alta tensão, o que é baixa, o que é média. Perfeito. O consumo que chega na residência, o consumo que chega na indústria. Mas assim, mais ou menos esse conceito. Se quiser Perfeito. ficar à vontade aí. Vamos lá, vamos explicar. Bom, o conceito de baixa, média e alta tensão é o nível de tensão de fornecimento que a concessionária entrega para o cliente final, né? Aham. Baixa tensão é até 1000 volts, baixa tensão até 1000 volts, né? Então você recebe hoje na sua casa 220, 380, se for trifásico. Então Isso. até 1000 volts você é baixa tensão. Entre 1000 volts e 34.000 volts é chamado média tensão. No Ceará só tem o 13.8, que é o 13.800 volts, a tensão de fornecimento em média. Acima disso é considerado alta tensão. Então hoje no Ceará basicamente a gente tem três níveis de fornecimento de energia: 280/380, 220/380, 13.8 kV ou 13.800 volts e 69, 69.000 volts. Então hoje tem esses três níveis de fornecimento, né? Basicamente todas as residências fornecidas em baixa tensão, a indústria média potência ali em média tensão e as grandes indústrias você tem um fornecimento de 69.000 volts e algumas poucas delas ainda maior ainda que chama de altíssima tensão, que é fornecida em 230.000 volts. Poxa, Grande, hein? grande, cara. Potência instalada gigante. Ô, Henrique, me tira uma dúvida. Por que existe tanto assim essa variação de tensão? Por exemplo, nós no Ceará, nós temos o quê? Baixa tensão 220. Isso. Aí deixa eu ver. Aí vai para 380, 440. 380, que é o trifásico do Que é o 220, trifásico, né? exato, Na exato. verdade, 380/220. A gente fala assim porque um é monofásico, outro é O outro é trifásico. trifásico. Aí já vai para 13.8, que é 13.800 volts. O 440, na verdade, não é uma tensão de fornecimento dada pela concessionária. Mas existem alguns equipamentos que é fornecido em 440. Por exemplo, o McDonald's. Todos os McDonald's são 440. Não pode. Então, Sério? o transformador dele recebe em 13.8 E vai e transformar. baixa para 440. Outro equipamento muito comum em 440 é aqueles compressores de gás de combustível, de gás natural de combustível. Sei. Todos aqueles compressores são 440 de tensão. Então lá o posto não é muito comum, o posto tem duas subestações. Uma 380 para todas, para o pátio dele ali, para as partes administrativas, e outro transformador só para o compressor, que é ligado em 440 volts. Caraca, bicho, eu não sabia disso. É bem comum. Se você reparar, sempre tem duas subestações, cada posto de gasolina. O que tem gás natural. O que tem gás natural, sabe? Que um tem que alimentar o compressor Isso. dedicado. Dedicado. Isso. E o outro E para o outro então, os outros ativos. É bem comum nesses postos, como também algumas poucas atividades, a tensão de ser de 440. Mas aí, no caso, a concessionária fornece em 13.8 kV e lá o usuário, o cliente final, baixa a tensão para 440, para o processo dele. E o engraçado é que essa questão da tensão ela muda muito de estado para estado, porque, por exemplo, 220 nosso aqui é monofásico. Isso. E São Paulo é trifásico. Isso aí tem a ver muito com a ideia original da implantação da empresa. Né? Lá, por exemplo, São Paulo, Rio. Sei. São Paulo é bem interessante. São Paulo você tem duas tensões no mesmo estado. Né? Parte do interior do estado. O 220 é o monofásico, mas na capital o 220 é o trifásico. E o 110 é o monofásico. Isso tem a ver com a concessionária. A ideia que foi criada lá no começo, né, quando a concessionária foi implantada, ela resolveu adotar essa tensão. Não tem certo e errado. Na verdade, você vai qual é a melhor. Não tem melhor e pior. Na verdade, não existe isso. O que existe é uma decisão do engenheiro que lá atrás toma essa decisão. A nossa tensão de trabalho vai ser essa. Deve ter feito um estudo por trás, né? Deve ter alguma coisa, questão de perdas, a questão de fornecimento, isso daí é considerado alguma coisa. Agora eu fico bolado assim, né? Preocupado assim em questão dessa orientação. Sim.
né? Sim. Porque se tu for bem aqui em Aracaju é 110, É, não é isso? é isso. Só que se tu for próximo de Aracaju, eu acho que é Itabaiana, alguma coisa, a tensão Sim. já muda, Já muda. sendo do mesmo estado. A Bahia também Exatamente. tem esse conceito, muda a tensão dentro do próprio estado. Isso. Por E aí, isso, o cara tudo isso. desavisado, ele vai Ele vai queimar o vai queimar aparelho. tudo, é. Vai. Por isso a necessidade de taguear, né, todas as tomadas, até como norma, você tem que botar lá a tensão de fornecimento daquela Sim. tomada. Né, você vê que todo hotel, como você vai, tem lá a tensão de fornecimento, né? Exato. Porque é muito comum você levar lá um secador que a mulher leva para viagem e a tensão você tem que saber qual é das duas. E é bem comum também ter as duas tensões no hotel. Você tem o Dentro da mesma rede? 220 e o 110. Né? Ele bota um transformador lá para baixar para 110 para fornecer em 110. É Já bem para não comum ter também. indício de Já queima. para não ter. E tá lá tagueado a informação da tensão. Rapaz. Mas realmente isso é uma questão, é um ponto bem discutível, né? Do porquê, né? Então, Aqui no Ceará só é uma tensão, né? Graças a Deus não tem essas não tem duas. essa Né? É o variedade. 220 monofásico e o 380 trifásico, né? Eu acho que grande parte do Nordeste é assim. Lá para baixo, no Sudeste, no Sul, tem muitas variações, depende da concessionária. Puxa. Né? Em São Paulo tem 3 ou 4 concessionárias diferentes para o estado. Né? Então cada um acabou adotando uma tensão. Mas basicamente são essas duas: 110 e 220. É uma questão de conversão. É uma questão de conversão, exatamente. Tá, entendi. E é isso aí, pessoal. Deixa eu me apolumar aqui com essa cadeira aqui. Vou aproveitar já que tá todo mundo aí, vamos viajar aqui, né, nesse mundo aqui da elétrica, pra turma de elétrica que gosta. A oportunidade é essa. E quero pedir vocês, já que já se inscreva no nosso canal, já dá um like, dá um curtir, já segue o Henrique. Tem rede social, Henrique? Tenho sim. Tem? Engenheiro, que é NG Henrique Tavares. É NG Henrique Tavares. Henrique Tavares. Exatamente. Instagram? Tavares. Instagram. Instagram, né? E LinkedIn também. E LinkedIn é só também. Henrique Tavares. Pronto, Henrique Tavares no LinkedIn. Aproveitar já esse momento minucioso, esse momento aqui que eu não quero perder nenhum time dessa parte da elétrica, eu já vou falar aqui dos nossos patrocinadores, beleza, galera? É o seguinte, nosso patrocinador é a Ropaf. A Ropaf, ela que hoje é localizada aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, no Maracanaú, como o maior distribuidor norte-nordeste dessa linha de rolamentos SKF e TINC. Então, rolamentos, mancais, correia de transmissão, correntes, pode buscar aí. Acoplamentos, né? A turma busca muito acoplamento na interligação ali entre motor e redutor, né? Os ativos. Busca aí o time da Ropaf. A Ropaf está aqui no Maracanã, como já falei para vocês. E é isso aí, vamos embora. Nosso próximo patrocinador é Prolube. Deixa eu falar um pouco da Prolube, porque eu gosto de tentar ligar aqui entre o rolamento e o lubrificante, né? A Prolube, fornecedor de lubrificantes especiais, tá? Ele detém hoje das maiores marcas do mundo, que é o caso da Rocol, da ITW. Precisou de lubrificantes especiais, estamos aí com a Prolube. Mais Hidro Soluções, do meu amigo Ricardo Lopes, irmão do Fernando, né? Que é parceiraço nosso aqui, também o Ricardo, gente fina demais, apoiou o nosso projeto, tá nos ajudando aí com o Ponto Fora da Curva. Cortez e Gonçalves, assessoria jurídica, e VNP Contabilidade. Galera, esses aí são nossos patrocinadores, já segue as redes sociais deles, precisou de materiais, busca com eles e vai apoiando aí o nosso trabalho, o nosso canal, beleza? Vamos lá. Henrique, cara, estiquei a voz, viu? Muitos patrocinadores, parabéns. Oh, coisa boa, tá crescendo, né? Tá crescendo, sinal de que tem retorno, né? Mas, Henrique, com essa questão, quando a gente fala de elétrica, né? Baixa, média tensão, existem as normas, né? Inclusive as NR. E uma da NR que o povo bate muito em cima é a NR10. Perfeito. Tá? E eu queria entender mais sobre a NR10. Eu sei que existe um NR10 acima da NR10 também, né? 5410. A 5410. Então, assim, onde que se aplica? E Perfeito. Quem deve fazer? E por que deve fazer? Perfeito. Bom, a NR10, é bom entender o seguinte: a NR10 é uma norma de segurança. É uma norma que foi emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. Ela não é uma norma técnica, puramente técnica. Ela é uma norma que preza mais pela segurança. É regulamentadora. NR, norma regulamentadora número 10, né? Hoje tem 34, 35 normas, né, em vigor. Então, a NR10 é a norma que cuida da segurança em serviços de instalações elétricas, energizada e desenergizada, tá? Então, o ponto mais importante é entender que a NR10 é uma norma que preza pela segurança do trabalhador e do usuário daquela energia, né? Então, a NR10 ela
ela é bastante antiga, né? Ela é dos anos 70, 80. Mas foi atualizada? Ela sofre uma atualização em 2004, onde ela foi a maior atualização que já teve nela. Então, assim, muda muita coisa nela. Caraca. E interessante que a partir dessa atualização, ela começa a criar várias regras, várias coisas que faz com que a norma fique mais, ela tenha mais força, essa norma, né? Então, a primeira coisa, quem tem potência instalada acima de 75 quilowatts de potência instalada, o transformador 75, que basicamente são todos os clientes ligados em média tensão, o mínimo transformador é esse, já passa a ser obrigado a ter uma série de ações, né, prevendo a questão da segurança do trabalho, prevendo acidentes, tá? Então, a ideia da NR10 basicamente é fazer com que você tenha o projeto elétrico atualizado, os unifilares dos quadros atualizados, todas as inspeções registradas, como manutenção de subestação, manutenções de sistemas elétricos, SPDA, aterramento, tudo isso vai ter que ter laudos, né, de vencimento anual. Sim. Anualmente você tem isso. E outra coisa, é muito interessante, e eu que acompanho, estou no meu dia a dia fazendo isso aqui, NR10 é talvez uma das normas que mais tem autuado empresários hoje, né? Porque essa questão a NR10 é monitorada, ela é executada pelo pessoal do Ministério do Trabalho. Então não pode levar na brincadeira, né? Não, é muito sério. Tem que ser seguido a sério. E existe uma auditoria, uma investigação, exatamente. A turma tá lá. E a turma que faz isso é o turma do Ministério do Trabalho. É aquele fiscal do trabalho. Sei. Aquele mesmo que vai lá ver se tem carteira assinada, 10º, toda aquela questão trabalhista. É o mesmo que ele também vê agora. E é interessante que eu, conversando com alguns auditores, que chama agente fiscal do trabalho, assim, essa questão da carteira, das horas extras, já está bem madura no Brasil. Então eles vão na NR10, na NR12, que aí ainda tem muito espaço de melhoria. Né? Então, assim, você vê várias autuações, acho que toda semana 2 clientes entram em contato, a gente foi autuado aqui pelo Ministério do Trabalho, tem 60 dias para corrigir, para adequar. E aí tem muita coisa a ser feita. Né? Então, assim, tenha muito cuidado hoje com as suas instalações elétricas. Você tem que mantê-las certificadas conforme a norma, né? Tem que estar laudos anuais, laudos de aterramento de máquina. Né? Você tem por exemplo, a gente fez um trabalho agora para uma empresa de confecção, que lá tinha 1.200 máquinas. A gente teve que constatar que as 1.200 máquinas estavam aterradas. Não é só estar ligado ao aterrado, é você ensaiar o aterramento. Você tem que colocar um pulso e ver se o aterramento pegou. Então, tudo isso você tem que ser feito porque o Ministério do Trabalho exige isso. Porque ele é onde está o choque, onde está o perigo, né? Exato. Eu sempre brinco que energia elétrica não brinca, ela não manda recado. Né? Diferente da civil lá que está rachando, vai cair. Elétrica, quando dá defeito, amiga, tá pegando fogo. Então, assim, você... Ela não tem meio termo, Não tem meio termo. Ou tá dando choque ou tá pegando fogo, né? Então, assim, é bem perigoso. Então, lidar com isso é muito importante, né? A NR10, ela vem exatamente para regular todo esse aparato de instalações, né? Então, todo mundo hoje, que está ligado, todo mundo que está ligado na questão de fornecimento e é um comércio, é uma ligação comercial, você já tem que ter, no mínimo, o unifilar e o aterramento atestado. Quem tem potência acima de 75 instalado, aí tem mais regras, mais coisas. Relatório técnico, prontuário de instalação. Vai ter um nível de regras conforme a tensão vai subindo, é isso? Que é o prontuário de instalações elétricas, o PIE. Né? Esse prontuário, ele exige vários documentos que é anexado a ele, né? Que são os laudos, são os relatórios, a parte de teste de ensaio de EPI, EPC, a parte de ensaio de área classificada, né? São explosivos, né? Gases. Exato. Então, tudo aquilo de certificações compõe o PIE. E, anualmente, você tem que fazer o RTI, Relatório Técnico de Instalações. Nesse relatório é feita uma inspeção em todas as instalações, tomadas, quadros, máquinas, para saber se está de acordo com o que está no projeto. Né? E, antes disso tudo, o projeto, que é uma coisa que... Por exemplo, hoje, 90% dos meus clientes, o projeto não está atualizado. É feita uma expansão, botaram uma nova máquina, um ar-condicionado, uma sala nova,
e não é atualizado o E projeto. não é atualizado o projeto. E Aí quando o Ministério chega... vai logo no projeto, me deu o projeto. Ó, E uma essa coisa máquina aqui não desencadeia a está no outra, né? projeto. Sim. E uma coisa desencadeia a Aí outra. é muito Encontrou o fácil. primeiro erro, assim que chegou, já vai fazer aquela perícia Isso, deles lá. Encontrou o exatamente. primeiro erro, pronto, ele já, na cabeça dos caras, pô, já tem mais erros aqui, então... Exatamente. Aí né? vai atrás Aí- e sempre. Olha, não tem um que não acha. Infelizmente, Aí começa a escacavear, lá tá o cliente ligando com a mão na cabeça, desesperado, pelo sem amor saber o de que fazer, Deus, né? ele dá lá 60 dias, às vezes dá 90 dias para corrigir. E muitas vezes é um investimento alto. Quando Puxa. você vai para a parte de quadros elétricos, né? A gente fez um trabalho em um cliente ali no Maracanaú, foi quase R$ 1 milhão de quadros, que nenhum se adaptava à nova norma. Entendeu? Porra. Você tem uma norma técnica por trás da NR10, que é a NBR 5410, que a gente fala que é a Bíblia da engenharia elétrica, energia elétrica. E lá é uma norma técnica. Né? NBR 5410. 5410. As pessoas confundem esses 10 com 10 da NR, mas não tem nada a ver. É a NBR 5410, que é a norma brasileira, emitida pela ABNT, e lá tem as regras técnicas de como Porque tem que ser uma uma instalação. é regulamentadora e a outra é orientadora. Exatamente. Né? Exatamente. Né? Pega a orientação da 5410 Isso. e aplica E com... aplica a multa. Então você tem que estar totalmente, você tem que estar 100% conforme a 5410, que é a norma técnica. A NR10 é uma norma de segurança. Mas ela vai citando, ó, tem que ser, esse é o certo a ser feito. Então isso que é o mundo hoje dessa parte da NR10. Da NR10, né? E quando passa para NR10, SEP. Pronto, CEP. CEP, Sistema Elétrico de Potência. Isso. Pronto. A NR10 da parte do CEP são atividades que são feitas no sistema elétrico de potência. Ou seja, em clientes que são ligados em média tensão e alta tensão, ou muito mais voltado para a turma que faz manutenção em rede da concessionária. Né? Você está fazendo manutenção em rede de linha viva, a parte de corte e religação, que você está lidando direto com o fornecimento de energia. Ou seja, não está dentro da sua empresa, está na rua, está no fornecimento. Não, então, mas eu sei desse, eu não sabia, né, exatamente por que era mais para rede de manutenções. Isso. Mas é porque, por exemplo, a eólica pede para os técnicos deles ter a RE. Na verdade, na indústria, se você já tiver uma subestação em 13.8, já é exigido o CEP. Por quê? Porque ali já é uma tensão primária de fornecimento. Então, ali já tem que ter. Então, o seu eletricista de uma indústria que tem uma subestação, se tiver um eletricista na sua função, eletricista na carteira de trabalho assinada para aquela indústria, esse cara vai ter que ter um curso da NR10 básico Certo. e NR10 CEP, Sistema Elétrico de Potência. Por quê? Ele tem que saber lidar com essa tensão de fornecimento primária. Exemplo, caiu uma chave fusível, o disjuntor disparou de média tensão, ele tem que saber operar aquilo. E é diferente de operar um disjuntorzinho no quadro elétrico. É outro tipo de manobra. Então não é um qualquer que pode vir e dizer, eu vou mexer aqui, vou entrar, vou atuar. E nesse ponto a NR10, ela conseguiu criar uma cultura de treinamento. Ela teve uma vantagem muito boa, a NR10. Porque dentro da NR10 tem um capítulo que fala sobre treinamento. Então, e diz até o que você tem que treinar. A parte de procedimentos, tudo aquilo ali você tem que saber. Então, hoje o eletricista, ele está bem mais formado. Está bem melhor o eletricista, porque hoje ele consegue... A partir do treinamento da NR10, ele consegue realmente operar um sistema elétrico. Né? Um disjuntor, abrir um transformador, abrir uma chave seccionadora, Sim. fechar a seccionadora, rearmar disjuntor. Entendeu? Tudo isso, questão de aterramento. Então, tudo isso, a NR10 ela cita lá num dos itens dela a parte de treinamento. Né? E para quem tem subestação, você tem que ter o CEP, porque ele já está chegando em 13.8. Queira ou não queira, tem 13.800 volts na porta da sua casa. Né? E ali você vai ter que manobrar. Como é que rapaz, eu sou muito curioso em relação a eu acho muito massa a elétrica, eu não tenho coragem de fazer, né? Eu sou muito medroso em relação a isso, porque é como você mesmo falou, a elétrica não tem meio termo. A gente fala que ela não manda recado. Não manda recado, e quando ela vem, ela não tem cheiro, ela não tem cor, ela não tem barulho, ela tá ali, energizado, um barramento, e você... Tem queda, né? Queda, derruba o peão ali ligeiro. E infelizmente mata rápido. Por exemplo, mas vamos lá, para ver se eu entendo. Vem da rede de alta tensão, entra na subestação. Isso. Aí a subestação ela vai fracionar em KV, é isso? Ela vai baixar a tensão. Na verdade, a concessionária entra, ela te fornece, né? Por exemplo, se você é um grande shopping center, tipo Iguatemi, por exemplo, ele é fornecido em 69 mil volts. Então, ele tem uma subestação
de 69, que a gente chama. Então, vem um fornecimento de 69 para o shopping. Lá, ele baixa a tensão para 13,8. Então, o primeiro transformador, ele vai baixar de 69 para 13,8. E aí, ele vai distribuir por várias subestações que tem no shopping. Certo? Que tem lá transformadores menores, que vai baixar de 13,8 para 220, Certo. 280. Tá? Então, isso é uma lógica, né? Mas, por exemplo, empresas menores, né? Um supermercado, ele tem uma subestação que é uma subestação 13,8, uma subestação aérea pequena. Então, a concessionária fornece em 13,8 para ele, tá? E lá na subestação ele vai baixar aquela tensão, tá? A potência, né, que é o kVA, o kilowatt, ele é definido pela potência do transformador. Então, depende da sua carga que você tem instalado, você bota o transformador maior ou menor. Tá? Então, você tem lá o transformador, começa em 75, 112,5, 150, 225, 300. A partir daí, a subestação é abrigada. Tá? Então, você tem a subestação abrigada, que é a subestação que vai ter um disjuntor de média tensão, vai ter um relé de proteção, começa a aumentar ali, fica mais pesada ali a questão do sistema elétrico. Tá? E aí você tem um hospital, por exemplo, que você tem lá 2 transformadores de 1000 kVA. É uma potência pesada, grande. Verdade. Por quê? Porque é uma carga muito grande. Ar-condicionado, máquinas. Então dependendo dependendo do que você é como cliente, como carga, você vai aumentando ou não. Então, o kVA, na verdade, é a potência do transformador. A tensão, não. A tensão é 13,8 de fornecimento, 380, 220, trifásico, monofásico. Trifásico, monofásico. É porque aí depende muito do número de ativos que vai ter, né? Exatamente, Dentro Isso, da área. Se vai ter trifásico, se vai ter Isso, alimentação exatamente. 220. Teve um motorzinho trifásico, tem que ter um trifásico no meio. Né? O transformador, na verdade, ele já fornece trifásico. Né? O transformador sempre vai ter lá o trifásico. Né? Entendi. Né? Alguns transformadores, muitos usados em fazendas, rural, você tem só uma fase. Porque ele só quer, então... isso. Ali é muito mais usado em rural. Né? Então, uma fazenda, um sítio isolado, você tem só uma linha, só uma fase chegando lá, um transformador monofásico gerando fase neutra. Então, ali só tem monofásico. Você não pode botar um motor trifásico, uma bomba para puxar água. Porque você não tem trifásico. Você tem que ter um monofásico. Derruba tudo vai ser monofásico. Entendi. Aí, no caso, ele derruba a... Isso. Se passar, né, a corrente, a proteção atua. Né? Muitas vezes a gente fala assim, o disjuntor está disparando. É porque, na verdade, ele está fazendo a função dele. Ele está ali para disparar mesmo. O que está acontecendo é que você está aumentando a potência instalada, né? Entendi. Aumentando a corrente, e o disjuntor que era de 30, o cabo que era para 30 amperes, então 30 amperes, você como botar 35, 40, ele começa a disparar. Aí o que o cara faz? O cara troca o disjuntor, bota de 50. E quando o cara coloca um cepo no... Então, quando ele calça o disjuntor, quando ele calça o disjuntor com um cepo ali pra ele não desarmar. O que vai acontecer ali? Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Vai pegar. Por quê? Porque o cabo que está dimensionado para uma corrente de 30 amperes, né, vai começar a passar 40, 50 amperes. E não vai desarmar. Aí ele vai aquecer. Ele vai aquecer. Vai perder isolamento, curto-circuito, fogo. Né? Hoje tem uma estatística, eu li esse dado no ano passado. Assim, 47% dos incêndios hoje é por uma questão elétrica. É um curto-circuito. Então, o fogo que acontece hoje, né, isso nos bombeiros do Ceará. Certo. Tá? 47% do incêndio é um curto-circuito. Foi eu que usei uma tomada errada, botei um disjuntor, um plug errado, botei muita extensão. Ele dá o curto. Dá o curto, né? Quando ele dá aquele curto lá na hora, e quando ele não dá, que ele fica aquecendo. É isso que é o perigo? Esse que é o perigo, porque ele vai aquecer até pegar fogo. Entendeu? E geralmente ali perto de tomada vai ter uma cortina. Vai ter uma cortina, vai ter uma um móvel, rede. vai ter uma mesinha de madeira. É ali que está um incêndio. Vai ter uma cama, um carregador de celular. Né? Então, aqueles carregadores de celular, ele corre o risco de pegar fogo ali na tomada? Muito, muito mesmo. E hoje em dia, quando você vê um incêndio num apartamento, que ultimamente tem tido muito, você pode ter certeza. Ali começou num carregador de celular, começou num ar-condicionado. Né? É muito comum também a instalação de ar-condicionado. Você não é feito por um eletricista, é feito por um técnico de refrigeração. E a parte elétrica, ele não tem, ele tem ali talvez uma mínima noção. Básico do básico. O básico do básico. Então ele não vai saber dimensionar bem o circuito, o cabeamento, ver a potência. Né? Então, assim, por exemplo, lá no apartamento que eu moro, eu fui síndico. E a gente definiu o seguinte, começou a era novo o prédio, então, tipo assim,
tinha uma carga original que o engenheiro projetou para aquele prédio e todo mundo começou a meter ar-condicionado na sala, ar-condicionado na varanda, lâmpada de todo que é tipo. Né? Você tinha uma sala que tinha 27 lâmpadas. E eu falei, não, vamos botar aqui eu quero um projeto elétrico feito por um engenheiro para redimensionar o teu sistema. Porque essa carga que você está colocando aqui dentro da sua sala, do seu apartamento, não foi uma carga que foi prevista originalmente pelo projeto. Entendeu? Entendi. Então aquilo ali aumenta a possibilidade de sobrecarga e, no caso, de um curto. Nesse Né? caso, ele teria que. Aquecimento. Então, nesse caso, ele teria que trocar cabeamento também, Sim, dimensionar se os, chega- os se- fios, né? Porque são exatamente, fios mais finos, aquece mais exatamente, rápido. exatamente. Ele tem que dimensionar o cabo. Às vezes vai ter que ir até o medidor. Né? Teve Pô, é um baita moradores. investimento, né? Teve moradores que o cara meteu 2 cassetes de 60 mil BTUs na varanda. Puta, mano. Aí eu não tinha essa carga disponível, entendeu? Então eu tenho que redimensionar até o medidor, trocar o cabo todo. Se não, pega fogo. Senão pega fogo. Senão aquece, sobreaquece, né? Tudo vai começar com sobreaquecimento. Então, começar a aquecer o cabo, porque lá está dimensionado para 30 amperes, começa a passar 40, 50 pés, aquilo esquenta. No que esquenta, a proteção do cabo começa a perder, diminuir, ali vai começar a pegar fogo. Curto-circuito, fogo. Entendi. E, Henrique, qual é a diferença entre amperagem, potência, KV, é? É. KV, KVA. KV, KVA, né? Isso é transformação, né? Pronto, vamos lá. Tudo que for ligado à tensão é volts. Só V. Só ver. Só V. Então, 220 volts. 380 volts. 13.800 volts. O K é o multiplicador, é o 1000, né? Isso. K. Então, 13.8 kV. 13.8 1000 volts. Isso é tensão, volts. kVA, kilowatts, é potência. Qual é a potência daquele transformador? Quanto que o aguento de carga está instalado na tua empresa que aquele transformador vai suportar. Então, por exemplo, se tem um transformador de 300 kVA, né, ele vai suportar 300 kVA de potência instalado. Né? Mais do que isso, começa a sobrecarregar o transformador. Obviamente, os transformadores eles trabalham com a sobrecarga, eles aguentam ali 10, 15%. Entendeu? Mas não é bom. Não é bom isso, porque você pode diminuir a vida útil do transformador. Tá? O ampere é a corrente. Né? Disjuntor, 10 amperes, 20 amperes. Né? Quando você vai para média tensão, já fala em quiloampere. Quiloampere, exato. 10 quiloampere, então é 10.000 amperes. Tá? Então, basicamente, tem a potência é igual a tensão vezes corrente. Você tem a potência, que é a tua carga instalada. Certo. Né? Na verdade, você não consegue mudar a potência. A potência é o que você definiu como sendo tua carga. Nesse estúdio vai ter computadores, máquinas, televisões, luminárias. No final, pronto, soma tudo aquilo que está a tua potência. Ali é a potência. Qual é a tua tensão de fornecimento? Aqui é 220. Tá? Correto. Então, tu vai achar a corrente. A corrente tu vai achar. A potência dividida pela tensão. Pronto, tu vai achar a corrente. Aí tu vai dimensionar a partir dessa corrente o cabo e o disjuntor. Ah, legal. Entendeu? Legal. Então, você Entendi. faz um somatório Você soma das tuas todo cargas. o material Você que chama você... de quadro de cargas. Você faz um quadro de cargas. Todas as cargas, descreve todas as cargas, com a potência de cada carga. Numa residência, o cara pode colocar a geladeira, a televisão... Ar-condicionado, televisão. Muito agora, um problema que está muito acontecendo de sobrecarga, airfry. Que tem uma Isso. carga muito grande. Porque tem resistência, né? Uma resistência elétrica pura ali, né? Ali é pura resistência. Então, assim, airfry, ela tem uma carga pesada. Né? E muita gente não está se tocando disso. Então, tua instalação começa a ficar sobrecarregada por causa de um airfry que você compra. Caraca, velho. E quando o cara liga o airfry, liga a disjuntor? Não, ele liga o airfry, a chapinha. Sim, o liga micro-ondas. o micro-ondas. E tá tomando banho de chuveiro E elétrico. tá tomando banho de chuveiro elétrico. Se não tiver bem dimensionado... Disjuntor dispara na hora. Dispara na hora. Né? E aí o disjuntor ele tá fazendo a função dele. Fica chato. Que bom que ele tá desligando. Menos mal, né? Ele atuou como proteção. Porque disjuntor é um elemento de proteção. Não é uma válvula de abrir e fechar, né? Não é para você ficar ligando e desligando disjuntor para acender luz. Acender luz no interruptor. Entendeu? O disjuntor não é para estar lá ligando e desligando. Disjuntor é um equipamento de proteção. Não você pode estar ligando e desligando não. o disjuntor. E aí você tem disjuntor específico para manobra. Entendeu? Que é o disjuntor, que é uma botoeira, que é um... Então fiz cagada, né? Existe faço isso, desligo o disjuntor. O disjuntor tá errado, né? não é um equipamento de manobra. Ou seja, ligar e desligar.
Ele é um elemento de proteção. Você colocou, ligou, deixa ele lá. Agora vamos lá. Eu quero ligar, desligar uma lâmpada, você vai ter que ter um outro elemento. Interruptor. Interruptor. Aí chama de disjuntor motor, botoeira. Então isso que faz com que você manobre. Porque o equipamento ele é projetado para manobrar muitas vezes. Né? Eles são desenvolvidos para isso, né? O Aí eles disjuntor não atendem aguenta esse ficar ciclo. ligando, desligando, não aguenta. Mecanicamente, porque ele não é projetado para isso. Ah, entendi. Entendeu? É, E aí ele vai agora só, fica- e aí ele vai só atuar numa questão de prevenção. Não, é porque eu tô só lembrando que eu faço essa cagada, né? Todo mundo faz. Eu desligo o disjuntor, então eu tô só remoendo aqui a consciência. Exatamente. Cara, mas agora eu fiquei curioso, assim, da Airfryer. Eu sabia, né? Eu sempre imaginei, porque, eletrodoméstico de resistência, ele exige demais. Acho que até atingir o nível Sim. da temperatura que ele Isso. quer, da resistência, né? Exatamente. E o caso, assim, da pessoa tá ligando e desligando uma Airfryer, por exemplo, ou a sanduicheira, quer dizer, esfria, aí isso depois aí, aquece. isso aí é pior para o equipamento mesmo, não para a questão elétrica. Ah, Eletricamente você não vê nenhum problema, não. Ficar ligando e desligando. Mas isso é danoso por equipamento. Entendeu? Ah, não tem muito essa de mais, que ele vai aquecer, ele dá um pico maior, Não, ali é muito consumo. mais, depende de como é que ele foi construído. Então você tem que ver a questão do isolamento do equipamento. Equipamentos bons é bem isolado. Equipamentos baratos têm um péssimo isolamento, porque isolamento é caro. Então, Ah, por isso é exemplo, verdade. eu recomendo muito comprar carregadores originais. Por quê? Porque ali foi projetado, foi dimensionado, foi desenhado por um engenheiro e foi bem feito a questão do isolamento. Carregadores baratinhos, os xinglinhos da vida, né? Isso é sério. Eles, Aquele, eles... carregador, aquele carregador que tu bota na tomada e o plástico vem e ele fica. É isso mesmo. Tá ali um risco, né? Você mete a mão ali. Aí tá o cara não tem o que energizado. fazer, pega um garfo e vai tirar o ferro. Não- Andou fazendo isso. Eu levei um beliscão, assim. É aí que mora o perigo. Aí é que mora. É aí que mora o perigo, entendeu? Então, aí. Essa questão do equipamento bom, ele é muito importante. Muito importante, né? E não só bom, como bem dimensionado. Porque no final, você tem um ganho de eficiência energética. Do tipo, você não gasta energia por aquecimento. Eu vou dar só um exemplo. O pessoal fica brincando lá no meu prédio. A conta mais barata de energia é a minha. Por quê? Porque eu redimensionei todos os recursos do meu prédio, do meu edifício. Entendeu? Do apartamento, no caso. Aham. Quando eu recebi o projeto original da construtora, e eu vou botar uma construção aqui e acolá, eu falei, não dá. Eu redimensionei tudo, troquei a fiação, e isso tu ganha eficiência, porque calor significa consumo de energia. Exato. Quanto mais quente tiver o ambiente, tá gastando Maior energia. consumo. E você tá jogando energia fora. Tá gastando dinheiro fora. Entendeu? Então, se um circuito ele é bem dimensionado, existe também um ganho de econômico. Então vamos fazer o seguinte, vamos pular esse tópico. Então vamos para esse tópico, então. Eu ia perguntar um pouco mais sobre manutenção, eu vou deixar para o final, vai para o Tá final bom. da fila, tava aqui na minha cabeça, né? Então, assim, esse ganho de eficiência energética, então, Pronto. como é que a gente faz? Pronto. Redimensionando, trocando. A eficiência energética, na verdade, ela tem basicamente duas componentes, certo? Na verdade, Aham. três. Tem uma terceira. Eu vou começar pela terceira. É a questão administrativa. Por exemplo, você está numa tarifa errada, né? E tem opções tarifárias, né? Horas sazonais, verde, azul. Antigamente tinha o convencional, mudou, né? Você tem a conta de energia comercial, residencial, né? Verdade. Na tua casa, você tem que ver lá se está sendo comercial ou residencial. Porque se tiver comercial, tá errado a tua tarifa. Então você tem que mudar para residencial. Então já é um ganho econômico já administrativo. Já começou Né? no Você não ADM. precisa fazer nada, é só fazer o pedido. Né? Em algumas indústrias, você deve ter ouvido falar em banco de capacitor. Sim, Está sim. pagando energia reativa. Tá pagando energia Ali é administrativo. Você instala um banco capacitor, para aquela multa na mesma hora. Você tem uma demanda contratada. Então, é sugerido É, quem tem indústria fazer o banco de capacitores, né? Exatamente. Porque alguns gestores da indústria, eles pensam que isso é gasto, nada. Se a economia. é economia, né? Tem cliente que, se o banco capacitor atuar, disparar e não ficar fornecendo energia reativa, o cara paga 4 mil, 5 mil reais por mês só por causa do banco. E foi só um mas- disjuntor que disparou. Entendeu? Olha que doideira. Então, tudo isso está na casa do administrativo ainda, né? Então, você tem lá uma questão a ser resolvida administrativamente. Uma tarifa errada, uma demanda mal contratada,
uma energia reativa que você não paga, tarifa errada, eu estou na tarifa errada. Então, existe um cálculo, existe uma consultoria que a gente faz e a gente vê se a tarifa está certa ou errada. Beleza. O segundo ponto é o ponto técnico. Então, vamos lá. Então, eu vou começar a trocar equipamentos. Vou trocar uma lâmpada com uma lâmpada eficiente, uma lâmpada LED. Né? Você vê a história das lâmpadas aí, você tinha a lâmpada incandescente. Sim. Né? Você tinha 100 watts de potência, uma lâmpadazinha, né? Você começou a diminuir, foi para fluorescente, já passou para 40. Já foi diminuindo, né? A própria fluorescente eficientizou, baixou para 20. Então você tinha uma lâmpada fluorescente de 20, né? Tinha de 40, começou a baixar para 20. E agora LED. E agora as LED, que está na casa dos 9, 10. 5. E eu tive o prazer de ver aqui no hospital que a gente instalou umas lâmpadas a corrente contínua. Né? Eu estou falando de 4 watts a lâmpada, com a mesma luminosidade. É incrível. Corrente CC, que a gente chama. Corrente então, contínua, né? são lâmpadas que o consumo dela ainda é mais baixo do que a da LED. É uma tecnologia inovadora. Eu instalei no hospital aqui em Fortaleza. Então, você tem um inversor que você baixa a tensão, não só baixa a tensão, mas também faz a conversão, corrente contínua, e a lâmpadazinha lá, 12 volts, com 4, 5 watts de potência. Então, olha como diminuiu de 100 watts para 4, 5. Hoje, o consumo, hoje é até proibido vender lâmpada incandescente, não sei se você sabe. Eu sei. Eu não consigo comprar. Tem uns que é não mais encontra, decorativa, né? Tem aquelas que é em bares, restaurantes, tem um filamento, né? Ali é decorativo, né? É uma lâmpada para iluminar mesmo. Mas hoje não pode mais vender lâmpadas incandescentes. Então, você vai ter a fluorescente ainda e a LED ganhando de lavada. De lavada. Eu estou falando aí em 15, 20 anos no máximo. Que começou essa onda do LED, né? A fluorescente vai sair? Eu acho que aos poucos sim. Vai sair do até mercado? Porque o pessoal da LED já até está usando o mesmo bulbo da lâmpada incandescente que você coloca no mesmo lugar. Como já tem a luminária, quando você não trocar a luminária, sim. Você troca só a lâmpada. Entendeu? Uhum. Então você faz uma lâmpada de LED do formato de uma fluorescente. E você encaixa onde é fluorescente. E outra coisa, quando é fluorescente, você minimiza também o reator. Então você tem um consumo da lâmpada e do reator. Que do reator é 50% a 60% do consumo da lâmpada. Então, tu tem uma lâmpada ali de 40 watts fluorescente, tu tem mais um reator de 30 watts. Compensando, né? É aumentando o consumo. Né? E você troca tudo isso por um LED de 9. Aí o LED não tem um reator. Aí não tem um reator, é ligar direto. Entendeu? Legal. O LED também ele tem uma outra vantagem. Ele tem uma vida útil maior. Né? Eu pensei que fosse menor. Não. Agora, isso aí tem a ver com qualidade. Aí, tá. infelizmente, a gente está com a enxurrada de novo na qualidade. O fator qualidade. Né? Quando você pega um LED de qualidade, ele dura 3, 4, 5 vezes mais que um fluorescente. O que você vê hoje LEDs queimando mais é qualidade, que são LEDs ruins. Entendeu? Mas o LED mesmo, hoje, ele tem uma vida útil maior do que uma fluorescente. Então... Economia... Total. Você economiza no tempo de troca, você economiza no consumo, né? Então, eu falei do primeiro, que é a questão administrativa. Sim. O segundo, que é a questão mesmo técnica. Eu troco um ar-condicionado por um eficiente. Eu troco um motor por um eficiente. Eu troco um aquecedor por um eficiente, tá? Então, estou na parte técnica. E o terceiro pilar da eficiência é a questão comportamental. Que esse é o maior gastador de energia que tem o comportamento humano. Então, eu saio e deixo a luz ligada. Só sobra pro eu saio, deixo o ar-condicionado ligado. Eu saio, deixo a televisão ligada. Esse comportamento, ele representa quase 50% da economia. Né? Então, dos grandes, a gente tem um trabalho que a gente faz em indústria, que é implantando a questão do uso racional de energia. Sim. O nosso trabalho número 1 é conscientização. Engraçado. Então, você consegue baixar o consumo só pela consciência. Entendeu? Eu brinco lá em casa... Meus filhos, assim, eles têm uma educação de... Minha casa é sempre escura. Por quê? Porque eu não aceito luz ligada se não tiver ninguém. Entendeu? Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem então, assim... então, lá em casa, na minha casa, minha conta de energia é muito baixa. Por quê? Eu atuei na questão administrativa, estou na tarifa certa. Atuei na parte técnica, fiação, equipamentos, né? E o comportamento das pessoas que estão habitando ali também é um comportamento de eficiência. Então faz com que a conta de energia baixe. Joga esse mix, né? Exatamente.
joga no liquidificador e aí o Exatamente. resultado é eficiência, né? Eficiência energética. E para dimensionar isso aí, eu tenho que pegar o quê? O consumo em watts de cada aparelho, por Sim, exemplo? você tem que pegar o consumo, Porque ele você diz faz lá, o, né? E você faz o multiplica. quadro de carga, né? Aham. Vamos lá. Se for partir do que é o certo, toda casa, apartamento, loja, comércio tem que ser tem que ser projetado por um engenheiro eletricista, todo, né? Tá, Então entendi. tem que ter o projeto elétrico, arquitetura, projeto elétrico, quadro de cargas, tá? E diagrama unifilar. Então, se eu for botar uma nova carga, eu tenho que saber se essa carga dá nesse meu quadro. Eu não tenho que inventar de trocar quadro, botar 2 fios no mesmo disjuntor. Tudo está errado, Querer fazer tecnicamente. os improvisos em formato de gambiarra. Então, na hora que você contrata um engenheiro, e eu recomendo muito contratar um engenheiro para fazer isso, você ganha no consumo futuro. Por quê? Porque vai ser uma instalação eficiente, e vai ser bem dimensionada. E aí o ganho não está eu prefiro fazer uma instalação barata, mas eu vou consumir mais energia ao longo do tempo. Eu sugiro fazer uma instalação cara que vai consumir menos energia ao longo do tempo. E aí tu tira esse Entendeu? payback. Tira esse payback fácil, que aí é para sempre. E no caso, assim, a gente falou de residencial, né? Na indústria se aplica do mesmo jeito, o Sim, número de igual. ativos, porque Mesma assim, coisa. eu tô aumentando aqui a capacidade da minha produção. Isso. Aumentei a capacidade da minha Isso. produção, eu vou trocar a máquina X, comprei uma outra máquina para Isso. substituir É. ela. Com certeza a máquina já vem Exatamente. com mais componentes, né? Sim, Componentes sim, mais sim, robustos. Sim. E ele tem que redimensionar. Redimensionar. Porque aí eu vou ter que saber qual a potência que vai estar instalado. Agora, por exemplo, a gente fez um cliente nosso que era uma empresa de pré-moldados. Ele duplicou a produção. Ele tinha uma máquina e duplicou a produção. Então teve que trocar quadro, trocar cabo, trocar transformador da subestação. Poxa. Tudo isso foi por causa dessa máquina. E muitas vezes os empresários não estão atentos a isso. Não, pois é, não Entendeu? estão. Eles não estão atentos a De isso. fato não Eles estão. pensam quando eles vão pensar na energia, A e aí conta já veio. eu quero mais barato, mais rápido, e depois ele vai pagar mais caro por isso. Vai pagar em possibilidade de curto-circuitos, consumo de energia que não precisava. Caraca. Entendeu? Entendi. Então, quando você está associado a uma nova produção, um aumento de carga a um engenheiro, eu consigo te economizar energia no médio e longo prazo. Entendeu? Porque a gente vai colocar o negócio certo, bem dimensionado. Bem dimensionado. E isso economiza energia. Agora Né? eu entendi. Então, assim, só para resumir, eficiência energética é um tripé. Né? A questão da consciência, que é muito, muito, muito mais importante. Não adianta de nada tu pegar essa sala, deixar tudo eficiente. É até como prioridade, né? Tu deixa tudo eficiente e tu sai e deixa ligado. Tá gastando energia de graça. Sem né? ter ninguém. Depois a parte técnica, seria a troca mesmo. Trocar essa televisão por uma eficiente, essa luminária por uma eficiente, computador por uma eficiente, a troca mesmo. Né? Que isso tem um custo de investimento. E a outra é administrativo. É só saber se está na tarifa certa, se está pagando multa de alguma coisa. E ali você dá uma organizada, vai na concessionária e você... Tem gente que consegue economizar até 40% da energia só nessa questão administrativa. Tarifa errada, multa por algum tipo de ausência de banco capacitor, ou demanda errada contratada. Então, ninguém faz nada do ponto de vista de ação. É só um ajuste da conta na concessionária. Caraca. É. Ou seja, Isso o cara é engraçado, energia, né? O cara tá pagando. E aí, adicionado a isso, você vai melhorando, né? Tipo, você tem opções tarifárias agora de compra de energia no Mercado Livre. Sim, então você sim. baixa, você bota um sistema solar para diminuir a conta, você vai baixando a conta ali. Isso não é eficiência energética. Eu tô trocando energia por uma mais barata, no caso, né? Eficiência energética quando realmente Eu consegue reduzir com o que tem, né? Exatamente. Com o que Quando tem. eu boto o sistema solar, eu não fiz eficiência energética. Eu apenas troquei o meu sistema de fornecimento de energia da concessionária para a placa. Mas também não significa que o cara que tem a energia solar ele não possa estar reduzindo os custos. Né? Não tenho dúvida. E não sei se tu sabe, estatisticamente... Já vou dizendo que não. Pronto, eu vou chegar lá. Estatisticamente, quem hoje bota sistema solar aumenta o consumo. Porque tem uma impressão de que está mais barato. Entendeu? E aí... Eu vou deixar o ar-condicionado ligado. Aí, tá gerando... Pois é isso que eu tô dizendo. Então aí é que entra de novo a conscientização. Pô, não é porque então agora, partindo desse pressuposto que você falou, né? Transformou só o modo de que tu tá recebendo a tua energia. Não, mas não é eficiência energética. Não é eficiência energética. Então, a regra de educação e organização... Continua a mesma? Continua a mesma, Tem né? que ser. É muito mais comum. É muito mais comum do tipo, a gente instala um sistema solar no cliente e o cara, 6 meses depois, a minha conta fez só aumentar. Aí a gente vai lá, é só comportamento. O cara mudou o comportamento. Porque agora eu tenho um sistema solar, tenho energia de graça.
Eu deixo o ar-condicionado ligado. Excesso de confiança. Entendeu? Eu deixo tudo ligado, não me preocupo mais com isso, porque a energia está mais barata e, na verdade, eu aumentei o meu consumo. Rapaz. Sabia dessa, seu Célio? Seu Célio, ele já instalou sistemas solares, né? Aí, então, já tá por dentro disso, né, seu Célio? Cuidado, porque causa uma falsa impressão. Então, né? é um falso positivo, né? Falso positivo. Você liga lá, deixa ligado, não, a energia do sol é de graça, e na verdade não é. Você está aumentando, você não precisava disso. Você podia estar economizando mais. Lá fora né? Agora aqui dentro, quando chegou em casa, já não tá tão de graça assim, né? É isso mesmo. Mas, cara, é bom demais esses esclarecimentos, viu, Henrique? Eu não tava por dentro disso, não. E a parte de manutenção, existe manutenção para regras de sei lá, manutenção? Porque assim, hoje, mecanicamente falando, tem a preventiva, a corretiva, preditiva. Existe preditiva? Existe. Vamos lá, a diferença desses tipos de manutenção. E a lubrificação também, eu queria entender também sobre lubrificação. A lubrificação não tem muito aplicado na elétrica, né? Apenas tem a parte de reaperto. E no caso das subestações que do transformador, né? Do transformador. O óleo transformador. O óleo transformador. Pronto, a ideia, eu vou dar esse exemplo do transformador. A manutenção preventiva, que é a manutenção que eu troco, independente da condição. Certo. Eu boto um dado. Chegou no período. É muito comum em óleo de carro, óleo do motor do carro. 10 mil quilômetros troca. Você não sabe se aquilo tá bom ou tá ruim. Você troca 10 mil quilômetros. Isso é uma manutenção preventiva. Preventivamente eu troco. A preditiva, eu vejo indicadores. Eu vou vendo se o óleo está na hora de trocar. Eu pego, junto ao fabricante do óleo, qual é a condição que eu tenho que trocar, e eu começo a fazer análises do óleo para saber se está na OPA. Você vê lá um gráfico piorando e você troca. Bom, para um óleo de carro, é barato. É muito mais caro fazer a análise do óleo do que eu trocar o óleo. Então, não justifica eu fazer uma preditiva no óleo de carro. Porque é muito caro fazer uma análise de óleo. Mas, por exemplo, de um transformador, que se você for trocar óleo, você vai gastar 60 mil reais só de óleo. Não, eu vou coletar um pouquinho. É o valor do carro. Eu vou coletar um pouquinho. Né? Leva para o laboratório. Custa 400 reais, 500 reais essa análise, mas é melhor do que trocar. E eu vou analisando. Todo ano, vou fazer na manutenção e vendo. E vai criando teu gráfico de tendência. Gráfico de tendência. Opa, chegou aqui, eu troco logo. Entendeu? Acidez é o que vocês verificam lá? São vários acidez, a parte de teor de água, contaminação, né? Presença de gases. Né? Então, ali, porque o transformador é um equipamento vivo, né? Ele tá energizado ali dentro. É constante, tem um núcleo né? energizado. Né? Então, aquilo ali, o óleo serve como isolante. Então, ali, ele tá aquecido, ele está sob efeito de energia, de campo eletromagnético, tudo aquilo vai alterando as características físico-químicas do óleo. Então, ele tende a piorar com o passar do tempo. E aí, se ele perder a função dele, que é isolar, é como você vê aquelas imagens, né? De um transformador explodindo. De vez em quando você escuta um barulho. Ele reage com a água, né? Não pode ter presença de água de jeito nenhum. Tem que estar inserindo hidrogênio. Ele começa a criar gases ali dentro. Ali é só por causa da umidade. Da umidade. Né? Tem que estar bem fechado, bem selado. Tudo isso, na manutenção preventiva, a gente vai vendo isso. Apertando, corrigindo, medindo, fazendo ensaios elétricos, né? Tensão aplicada, de megagem, TTR, tudo isso daí você faz, são ensaios elétricos que você faz no transformador para poder garantir que ele está fornecendo, que ele está bem atuando, né? Atuando como deveria estar. Então você tem a preventiva, você troca tudo, a preditiva, você vai analisando e depois troca, e tem a corretiva, que aí já era, né? Queimou, trocou, explodiu, você vai ter que tirar. A opção mais cara que existe, né? Rapaz, é o que a gente tava conversando. Não sei por que o povo ainda insiste em trabalhar dentro de corretiva, né? Se tu tem hoje a preditiva, tu tem a preventiva, tem a proativa. Eu não entendo, cara, porque é mais barato. É mais barato fazer uma manutenção e tá lá garantido. Tá lá garantido. Por exemplo, eu tenho um cliente meu... E corretiva já viu, né? Paga-se caro pela urgência. 1 hora parado são 3, 4 milhões de reais. Caraca! De prejuízo, não é tipo assim, eu deixei de produzir... Não é lucro cessante. Não é lucro cessante. Eu parei a produção, eu vou produzir quando voltar. Não, ali eu perdi processo, perdi tudo. Caraca! Então, são clientes... Caraca de novo. São clientes que dão muita importância à energia. Você não pode ter falta por defeito técnico. A Pulso, a minha empresa, a missão dela é garantir um fornecimento do cliente que nunca tenha problema por defeito técnico. Então, eu vou fazer análise, vou fazer ensaio, vou fazer acompanhamento para que aquilo ali não entre no curto ou sobrecarga
e causa uma interrupção no fornecimento de energia. Tudo bem, falta energia de um apagão é outra coisa, né? Ele pode se garantir com geradores e tal, mas por defeito técnico, Não aquilo pode. não pode faltar. É inadmissível. É inadmissível. Para todo mundo, a energia é importante. Para mim, se faltar energia agora, acabou essa nossa nossa podcast, conversa, né? o nosso Mas para para esse cara é muito importante para um hospital, uma sala de cirurgia, entendeu? É muito mais importante, entendeu? Engraçado. E esses caras dão muita atenção à energia elétrica. Então é por isso que empresas como a minha existem, para garantir que isso não venha falte ocorrer. energia por defeito técnico. Que não venha ocorrer esse tipo de falha. Exatamente. Mas é uma puta de uma responsabilidade. Total, tá louco. É uma puta de uma responsabilidade. gente, jogar assim no peito, ter que matar a bola no peito aqui e dizer, ó, eu tenho que garantir. E aí existem várias questões da manutenção, né? Por exemplo, uma coisinha boba, cara, mas que todo mundo vai fazer, termografia, que é ver a temperatura dos condutores, dos barramentos do quadro elétrico, né? Ali já é o primeiro sinal de que você tem um problema. Tem um aquecimento. E às vezes, cara, é um aperto de parafuso. Literalmente. Você chega com a chave. Não sei. Juro, você com a chave de ferro assim. Pronto, acabou. Já tiro. Porque o problema é o seguinte: os barramentos eles são conectados um no outro por um parafuso. A energia vai ter que passar desse barramento para esse. E a energia ela vibra, né? É que nem você pegar numa mangueira com água passando. Sei. Você pega na mangueira, você vê o fluxo da água. Aqui tá vibrando. A energia elétrica é a mesma, você não vai pegar para você sentir, mas é a mesma, condução, coisa, né? A condução. A condução. Ali a corrente elétrica passa naquele condutor, naquele barramento, ele vibra tudo. E aí, com o tempo, ele vai afrouxando. Entendeu? Na hora que ele baixa afastar um pouquinho, na hora que ele afasta um pouquinho, a energia ele tenta continuar passando pelo ar e pega o barramento e vai embora. Na hora que ele passa pelo ar, ele aquece aquela área. Eu já vi a termografia. Você entendeu? Aquele ponto em específico. E note que é sempre em emendas. É emenda de cabo, é emenda de barramento. Então quer me dizer que não é só eu pegar ali o terminal, prensar, colocar ali. Você tem que saber se foi bem feito. Tem que saber. Porque é o seguinte: a energia elétrica, os fios têm área, né? Então, tem 2,5 milímetros quadrados, cabo de 4 milímetros quadrados. É a área da superfície do cabo. Quando esse cabo é conectado a um barramento disjuntor, essa área daqui tem que ser igual a essa área daqui. Se eu tiver uma área menor, o meu elétron vai se comprimir para entrar nesse condutor, nesse segundo condutor. Ali eu crio um ponto quente. Ah, tá. Por então isso que eu tenho como se fosse um fluxo, né? Fluxo. Aí entra uma turbulência, um fluxo linear, sei lá. Exatamente. E aí ele vai... como se fosse um bombeamento, por exemplo. Pronto, imagine que o gerador é uma bomba de elétrons. Pronto. O gerador é uma bomba de elétrons. Eu vou pegar elétron, e ele tá mandando. Vou pegar elétron e vou enfiar no fio, passar lá do outro lado para fazer um trabalho. Se aquele condutor em um dado momento ele é seccionado, ele é reduzido, os elétrons vão tentar continuar passando. Mesmo que há uma resistência. Só que nessa hora eles vão se comprimir, aumentando a resistência e aumentando a temperatura. Entendeu? Ele vai se comprimir e vai continuar passando aquele fio. Ali, às vezes, como eu te falei, às vezes é um aperto. Literalmente, um aperto bem dado, uma conexão que foi mal feita, um terminal que foi mal instalado, cria esse ponto quente. Porque a área tem que ser igual. Do outro lado, desse lado e desse lado. A área de contato tem que ser igual. Né? Então, assim, eu tenho que dar um aperto. Então, às vezes, cara, literalmente é um aperto de um parafuso. Se eu achar diferente, acaba o ponto quente na hora. Caraca. Por quê? Porque eu aumentei. Eu imagino o seguinte: eu tô aqui, 4 dedos. Na hora começa a vibrar, eu só fico um dedo e 4 dedos aqui, ó. Você tá entendendo? Não tô entendendo. Pronto. O meu ponto de contato, todos os elétrons desses 4 dedos vão passar por esse um dedo, que é um ponto quente. Na hora que eu aperto de novo, voltou 4 e 4. Aí estabilizou. Entendeu? Então, e o fato da energia vibrar, ela vai afrouxando. Então isso é um trabalho de inspeção e aí onde entram os reapertos. Exatamente. Eu faço a termografia no quadro, ponto quente, aperta. Às vezes eu tiro o terminal, boto o terminal novo, comprimo, boto no disjuntor. E não dá para economizar nisso, né, cara? Vai lá, compra o terminal, prensa, coloca porque de novo. É aí que acontece o perigo, é aí que está o problema. Vai aquecendo, né? Aí o isolamento do cabo vai diminuindo e você cria uma condição. E às vezes o cara tá condenando o cooler do painel. Exatamente. O cooler não tá funcionando, tem que botar um mais potente, tem que refrigerar isso aqui. E na verdade é só um aquecimento. É só uma tomada mal feita, um fiozinho mal feito. Cara, no caso assim, partindo do zero, né? Fui lá, montei um quadro, deixei tudo o quadro bonitinho. Starta, energiza tudo e bota para rodar.
Inicialmente já pode fazer uma termografia para saber que não Sim, deixou o ponto quente? Sim. Pode, não pode? Ó, eu fiz a instalação agora de uma empresa de fibra ótica ali na Praia do Futuro, onde chega o cabo submarino. Sei. O submarino chega a fibra ótica, Sei. a internet chega ali. Sei, tô Dali ligado. ela deriva, né? Aham. Cara, esses caras têm um nível de confiabilidade nível 5. O que é isso? É assim, ó. Eles têm o ramal da concessionária vem de duas subestações diferentes. Então vem uma subestação de um lado e uma subestação do outro. Certo. Dois. Isso tem encontro. Depois você tem um gerador. Você tem um backup do gerador. Você tem um gerador ou E dois um do lado geradores. do outro. Se tem dois, eu tenho 4. Porque esses dois vai suprir se esses dois faltarem. Depois eu tenho um banco de baterias. Não é redundância, é backup É mesmo. backup mesmo, né? Aí eu tenho um banco de bateria. Que se faltar tudo, eu não tenho um banco de baterias. Porra. E por último, eu tenho uma coisa lá que é incrível, que eles têm um gás que eles congelam a sala. E você tem 30 minutos para sair dali, porque vai ser, tipo assim, Vai ser inserido o gás. Falta energia de duas subestações, falta energia do gerador e do backup do gerador, falta energia do banco de baterias, eu aciono um gás lá dentro e congelo a sala. Segurança de avião, Porque o né? equipamento é muito sensível à temperatura. E quando a gente foi fazer esse trabalho lá, os caras exigiam que a gente ensaiasse todos os cabos de baixa tensão. Ensaiar. Porra. Porque assim, lá não pode faltar energia nunca. E quando ocorreu no blackout? Hã? E o Não, blackout? aí você tem que ver o blackout. Né? O blackout, na verdade, são proteções atuando. Né? Aham. O que é o blackout? Basicamente é o seguinte: existe um curto, uma fonte, um problema real, tá? E a minha proteção atuou. Um relé tira um disjuntor. Tem um curto que tira para te proteger, né? Aham. Só que acontece, aquela carga, ela vai ser assumida por uma outra subestação, instantaneamente. Se essa proteção vê que a minha carga, minha corrente subiu muito rápido, ela vai tirar também. Então essa carga agora vai para outra subestação. Aí vai uma escada, pá, até a primeira, que é lá da geração, atuar. Pum, atuou, blackout. Caraca. Aí eu tenho que fazer toda a manobra voltando. Eu tenho que desligar todos os disjuntores, certo? Aí eu começo, liga a geração, liga a carga 1, liga a carga 2, subestação tal. Né? Imagina isso no Nordeste. Quantas dezenas de subestações, centenas de subestações a gente tem. Isso é verdade. Né? Então o cara vai de um por um, religando um por um. E outra coisa, onde é que foi o primeiro curto? Porque eu tô falando 300 milissegundos de tempo de disparo. É instantâneo, praticamente chama de instantâneo. Curto, acabou. Já disparou. E nesse curto disparou, sai todo mundo em cadeia. Então eu vou ter que fazer rapidamente um estudo para saber qual subestação foi a primeira a atuar, né? E aí depois vão pegar lá os dados do relés. Eles têm memória de massa, né? Eles vão anotando eles têm toda os gráficos. Aí pronto, o curto foi nessa subestação. Entendeu? É tipo uma holística geral. É. Aí mas é depois, ele não consegue Depois. identificar, né? Antes ele vai isolando. Pronto, já sei que o curto tá aqui. Então deixa aí. Deixei o curto aí, vamos ligar o resto. Porque eu tenho que restabelecer. Que tem que restabelecer a rede e mandar energia para todos. Acontece muito isso. Então o apagão, na verdade, é sempre um evento externo. É sempre um evento grande. E sempre, nunca é, digamos assim, na tua casa que foi escalando para um apagão. É sempre já na alta tensão. Né? Numa linha transmissão. Na fonte alta do negócio, né? Numa linha de transmissão. Então já é uma coisa já num nível mais alto. Caraca, mano, isso é muito legal. É um mundo, né? A energia elétrica ele é um mundo desde quando Thomas Jefferson né, foi melhorando, sei lá, junto com outros aí, né? Mas assim, e no caso do que eu também acho muito, muito legal, eu acho que veio assim como uma mão na roda, que foi o disjuntor DR. Sim. Né, para residencial. Sim, exatamente. A indústria hoje ela tem o que de segurança? Não é o DR. Na verdade, quem diz onde tem que botar DR é a norma. Né? Então, a norma é que estabelece qual o nível de segurança tem que ter aquele espaço. Por exemplo, áreas molhadas, cozinhas, banheiros, né? Uma cozinha industrial, ou então um processo... Um restaurante, no caso. Um restaurante é por lei, então, no caso, né? Um processo industrial que tenha piso molhado. Ali eu já sou obrigado a botar um DR. Poxa. Entendeu? Então não é porque eu quero, é porque eu sou obrigado. Então existe na norma, tem dizendo aonde você vai colocar os DRs, tá? Então isso faz com que você coloque onde tem que ser colocado. Agora, eu quero aumentar minha segurança, né? Por exemplo, é muito comum em casas você colocar um DR geral, né? Por norma... É verdade, em por casa norma é não geral. precisaria só para cozinha. Mas, pô, vai ser mais caro.
Então bota um geral. E aí tem um detalhe, onde piscar desarma, né? Cara, e é massa. Ajuda. É rápido, né? Ajuda. Uma vez eu tava puxando É rápido. eu tava puxando uma extensão, e aí eu ficava entrando e saindo, e essa extensão tava por baixo da porta. Eu não vi, aí depois começou a ficar roçando. Sim, sim. Né, no fio. Ficou roçando, Exatamente. roçando. Aí, pá! É. Cara, pô, foi que houve? Cadê a energia e tal? Quando eu fui ver, tinha até saído queimado um pouquinho o pé da Sim. porta. Mas assim, ele atua muito rápido. É. Né? Ou, sei lá, uma criança vai jogar, Sim, botar um dedo na botar um tomada. dedo na tomada, ele atua muito rápido. Então, assim, o disjuntor DR, eu Essas acho tomadas novas, magnífico. né, esse padrão que mudou aí, tá com uns 20 anos, é magnífico esse padrão, né, de segurança. Aumentou muito a segurança de choque. Mas muito. Esse de você meter o dedo na tomada da criancinha, entendeu? Esse padrão novo de tomadas que foi, todo mundo reclamou, é porque pra que mudar, tal. Isso aí realmente minimiza muito. Eu acho que é quase impossível você pegar uma tomada, botar o dedo aqui na tomada e você conseguir enfiar. Você não consegue. Entendeu? Você tem que tirar o dedo pra ela entrar. Se o menino for muito maligno, né? É, se o menino for muito mais, botar o dedinho assim pra entrar. Que tem, né? Que tem muito. Mas Que não dá pra escapar desses meninos, tem uma né? meninada aí que faz as artes aí que pensa nos criativos. Tem. Mas, assim, então, assim, o DR ele vem exatamente porque a corrente circula pelo nêutron e ele está monitorando o nêutron. Tem um curto-circuito, vai retornar pelo nêutron. Então, desarma logo. Super sensível. E tem níveis de sensibilidades, né? Tem vários DRs com vários níveis de sensibilidade. Muito sensível também às vezes depende de cada instalação. Depende de cada instalação. Ar-condicionado, é muito comum desligar para o ar-condicionado. Porque ele perdeu o isolamento um pouquinho ali. Já é. Ainda não é um caso sério, mas já está sentindo o DR. Mas o DR, ele é o quê? Ele é uma fuga, né? Ele é um mínimo de fuga. Na verdade é o seguinte, eu tenho no DR, eu vou passar o fase e o neutro. Certo? A corrente circula pelo fase e pelo neutro. Na hora que eu tenho um desequilíbrio dessa passagem de corrente ali, ele sente que ele está indo para outro lugar, que não deveria. Né? Então, tipo assim, se eu estou botando o dedo que levando um curto, o curto-circuito vai passar por mim e vai até o chão. Pronto. E aí faz o aterramento. Ele não está circulando pelo neutro, ele deve estar voltando pelo neutro. E aí eu atuo. Opa, desestabilizou aqui, tira fora. Aí ele arma, desarma. Tudo isso instantaneamente. Entendeu? Então, assim, na hora que eu vejo a corrente de fuga para uma chama de massa, né? Indo para a terra, indo para a massa, ele está errado. Ele não deveria ir para lá. Ele deveria voltar pelo neutro. Então, eu começo a ter uma sensibilidade. E aí você nivela o tipo de sensibilidade que você quer. Muito sensível, menos sensível, porque assim... Agora que eu tô entendendo. Então, quando a corrente vem, ela circula, é um loop. Exatamente, é uma corrente que vai do fase, provoca o trabalho, acende a lâmpada e volta pelo neutro. Ela fica fazendo esse loop, né? Então, E aí, no começo eu monitoro, tá entrando X, tem que sair X. Tem que sair X. Então, assim, teve essa interferência no meio do caminho, aí é onde ele entra. Então é por isso que ele não quer saber que é pessoas que vai estar mexendo lá, né? Não. É muito comum em residência ar-condicionado. Fica disparando DR, disparando DR, disparando DR. Geladeira, dispara DR, dispara DR. Por quê? Porque a geladeira perdeu o isolamento. Entendeu? Um fiozinho lá tá tocando na carcaça. Pronto. Ali ele já... Opa, tá errado. Tira logo. Entendeu? Cara, tá aí que eu não sabia disso. Eu pensei assim que o DR fosse exclusivamente uma questão de segurança. Que não deixa de ser. Não deixa de ser. Mas o que ele monitora é realmente a fuga em si. Né? Ele identifica, ó, houve uma interferência ali. Passou X no fase, tem que voltar X no neutro. Ele contabiliza, né? Então, assim, se eu tenho um curto aqui para a terra, parte dessa corrente vai fluir para a terra. Então vai passar menos no neutro. Se vai passar menos no neutro, tira fora, tem um problema. É isso, basicamente é isso. E é rápido, instantaneamente. Por isso que eu não chego nem a levar um choque, entendeu? Na hora que ele viu, porque o monitoramento é online. Na hora que eu vi que aquilo desequilibrou, ele tira. Mínimo possível. Milésimo de segundo. É tanto que, sei lá, quantos miliamperes tem que ter de diferença. Que basta só você botar o dedinho. É muito sensível. Só aquela coisa da choque e pronto. Você... já disparou o DR. Aí, então, rapidinho, acho que a gente já tá perto de finalizar. Eu queria entender também o seguinte, que eu acho muito interessante, e uma vez eu estava conversando com um primo meu, né? E ele disse, não, cara, a haste do aterramento, você não pode simplesmente botar uma haste pequena, dependendo da capacidade. Então, dependendo da capacidade é o que você vai colocar. Só que a gente vê muito padronizado, né?
Errado, é. Não é errado, não É é? errado. Qual é o risco disso? Então, assim, na verdade, o sistema de aterramento ele tem que ser dimensionado, ele é um cálculo. E é um Ah, cálculo bem complexo, não minucioso também. é chatinho de fazer esse cálculo de aterramento, entendeu? Porque o nível de o aterramento vai depender no nível de curto-circuito. Ou seja, qual é o pior curto-circuito que pode acontecer aqui? Né? Aquela tomada ali, fechar um curto, fase neutro. Né? Eu vou ver ali qual é o nível de curto-circuito e vou calcular o aterramento para isso. Então, eu faço um cálculo de nível de curto-circuito para poder chegar em qual aterramento é ideal para aquela instalação. É muito comum o cara botar uma haste. Ah, bota uma haste. Não sei se uma haste serve. Outra coisa, quando essa corrente for dissipada para a terra, ela vai ter que ser dissipada no solo. Qual o solo que está lá? Você tem que fazer uma análise de solo. Por exemplo, um solo muito seco, dunas, né? É péssimo para aterramento. Porque ela vai. Porque ela não vai dissipar aterramento. Então eu tenho que botar algumas coisas químicas. Porque ela é granulada, é? Porque ela é granulada, porque ela é seca. Ela não é um bom condutor de corrente. Mas assim, se você está numa área que é pântano, é ótimo, porque ali a água dissipa logo. Então, dependendo também do tipo de solo, a gente fez um trabalho para uma empresa que ela fez uma terraplanagem. 3 metros. E ela botou um tipo de cascalho lá péssimo para condução elétrica. Então a gente teve que cavar, achar o solo original para botar a haste lá embaixo. No solo. No solo. Aí o resto vem com cabeamento. Vem um cabeamento. Entendeu? Às vezes você bota 10, 15 hastes e o aterramento ainda não tá bom. Né? A gente fez um trabalho bem interessante para o hospital Sara Kubitschek. Eles tratam a parte de lesão da coluna, né? Então, ele lida com pessoas que ficaram paraplégicas e tal. Eles têm um equipamento que eles ensaiam, que eles fazem um ensaio do pulso elétrico que o ser humano receberia do cérebro para os músculos, né? Então, eles fazem um trabalho lá, o médico estava me explicando assim, ó, cara, é hiper mega sensível. Eu tenho que dar um pulso numa frequência, numa corrente milimétricazinha. E o meu aterramento tem que ser muito bom. E olha, o equipamento que chegou lá não estava funcionando por causa do aterramento. Então a gente teve que fazer um estudo, um trabalho de solo, um trabalho a gente quase que triplicou a quantidade de haste que tinha lá para poder chegar no aterramento ideal para a máquina. E aí chegar na exata. Rapaz. Todo tipo de aplicação tem um aterramento ideal, né? Tem alguns por norma, né? Só fala em 10 ohms. O pessoal que na verdade já não existe mais isso. Hoje esse 10 já saiu. O 10 ficou meio que como um parâmetro, mas hoje ele não é um número a ser chegado. Quanto é que você quer? Eu não sei quanto é que o equipamento precisa. Olha, entendeu? Para você funcionar bem. Hoje é assim, né? Hoje é assim. Então você tem que pegar todas as suas cargas, fazer um dimensionamento de que tipo de equipamento, de que tipo de aterramento essa máquina precisa. E aí você vai dimensionar de acordo com a tua carga. Né? O número 10 ficou um número no mercado. 10 ohms, está ótimo, né? Mas esse do hospital, por exemplo, era 1,5 ohms. Então, esse 10 ohms o cara encontra até no depósito de construção. Né? Uma arte. Enfia uma arte lá, já está dando, né? Então, assim, o aterramento, na verdade, ele tem que ser dimensionado, calculado. Tá bem qual é a área agora de contato da arte? Porque tem a haste, que é redondinha, então você tem uma área de contato. Né? Se você pegar essa redondinha, ela vai ficar uma área. Isso. Quantos metros? Uma haste de 1 metro, 2 metros, 2,5 metros? Né? Pronto. Aquela área é a área que, quando a descarga elétrica for para a terra, ela vai dissipar no solo. Entendeu? Então, quanto mais área enterrada eu tenho, mais o elétron vai ser dissipado. Você entendeu? Reduz o risco. E reduz o risco, porque é mais rápido. Porque pode ser que aquele aterramento não suporte o curto. Que é um curto muito grande. A descarga é grande. Ele vai vir aquela massa de elétrons para o aterramento e o aterramento não tá dando suporte suficiente para poder descarregar na terra. O que acontece é queimando tudo. Queimando equipamento. Que na verdade bastaria que o aterramento estivesse bom. E aí ele liga para a concessionária. Vai querer dizer que e tal. Às vezes um carro bate no poste, fecha um curto trifásico lá em cima, 13.8. Verdade, acontece muito. Sai o curto para todo entrando para a residência. Ali, na verdade, você tem que ter um aterramento bom para se proteger. Né? Para-raio de linha, o famoso DPS. Você vai falar no DPS? Já me falaram. Tem lá o DR e o DPS. Aquele DPS, ali é um para-raio. Se eu venho um curto entrando na minha casa ou saindo da minha casa,
O que acontece? Aquele DPS, ele vai jogar aquele nível de... A corrente sobe muito rápido, então ele joga aquela corrente no terra. É assim, é uma questão de velocidade. É como se fosse uma válvula de alívio de pressão. De alívio de pressão. Então, ele precisa... É o mesmo princípio. Eu preciso daquela velocidade para me livrar logo do perigo, é isso? Você chegar naquele número ali para poder ele abrir. Cara, que doideira, velho. E aí ele fecha um curto por terra. Para poder... Não vai para o equipamento, vai para terra. Entendeu? Ou seja, o mesmo princípio. Fazer um princípio mecânico seria a válvula de alívio de pressão. A pressão subiu, atua a válvula. Atua a válvula. Tira a pressão. E alivia o equipamento. Alivia o equipamento. Entendeu? O DPS ele tem essa função de tentar fazer com que aquele curto que está entrando ou saindo ali, ele seja dissipado por terra, o mais rápido possível. É o sacrifício, né? É o sacrifício. E ele queima. Aí você vai trocar e bota outro. Pronto, veio o papel dele. Rapaz. Ô, meu Henrique. O mundo é assim, né? Tu é louco, mano. É interessantíssimo. E é isso aí, pessoal. Ficamos aí com mais um episódio. Henrique, primeiro quero te agradecer por ter vindo, né? Eu que agradeço. E segundo, se quiser deixar um recado aí pra galera, pra quem tá seguindo. Eu sempre dou um recado. Ou quem quiser, procure a Pulso Engenharia. Pronto. Eu estou disponível. Se você precisar na parte de projetos, na parte de instalação, na parte de inspeções elétricas. A Pulso já tem 20 anos no mercado, né? Uma empresa cearense, que eu fundei lá atrás. Eu era funcionário da Coelce na época, eu virou Enel, né? Eu era engenheiro da Coelce, saí, fui empreender, botei a Pulso e estou aí com a Pulso já vai fazer 20 anos no próximo ano, né? Atuamos hoje nos maiores clientes do Ceará, todos os grandes consumidores de energia, indústria, shopping, hospitais, a gente está presente fazendo essa parte exatamente de garantir que não vai faltar energia por defeito técnico. Essa é a nossa missão. Tá? Esse tipo de gap não vai acontecer. Porque é um custo muito alto para a indústria, né? Para a indústria grande, parar um processo, né? Por um curto. Tá? E eu estou disponível nas redes sociais, @Pulso Engenharia, Henrique Tavares. Se você precisar, pode me contactar, que eu sempre dou esse suporte aí que você precisar. Esse é o cara, pessoal. Precisou, procure o Henrique. Tamo lá, tamo junto. E é isso aí, galera. Fica com Deus, um abraço, um cheiro, um queijo. E continue aí com o vídeo dos nossos patrocinadores. Tchau, tchau, um abraço. Obrigado, tchau.